Vamos para mais um dia de poção de fé. Todos os dias nós precisamos de uma poção de fé. E Deus me trouxe uma palavra hoje muito interessante no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, depois você coloca aí na sua casa, quando você tiver um tempo. Se você não tiver a Bíblia, pode baixar no seu celular e ler essa palavra. Como eu sempre falo aqui, eu não falo sobre religião, mas sim a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda, não volta atrás. E foi escrita há mais de 2000 anos. Estou com a Bíblia aqui para que vocês vejam aí. Então, nós não vamos falar de religião, sim desse livro milenar que ensina realmente o caminho que a gente deve andar. E olha que interessante, a gente sempre fala aqui no nosso canal sobre fé, né? Poção de fé. E como é importante você ter fé. Lucas 7 diz aqui, ó, a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Ele entrou na cidade de Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esse centurião sabia, ouviu falar de Jesus, dos seus milagres, e falou para um dos seus servos lá, vai lá, porque esse servo aqui que eu estimo muito, que eu amo muito, aqui está doente e quase morrendo. Este, chegando-se a Jesus com instância ali, suplicaram dizendo, ele é digno que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. O centurião enviou alguns amigos e falou para não incomodar Jesus, porque ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a estes, vai, e ele vai. E a outro vem e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o fez. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Olha que interessante, que palavra aqui maravilhosa. Esse centurião, ele estava ali com um problema, né? O seu servo ali que servia ele amava muito esse servo e ele estava à beira da morte. E ele nem tinha intimidade com Jesus, na verdade, né? Pelo que ele fala aqui, ele nem tinha intimidade com Jesus. Ele fala assim, ó, eu conheço, ouvi falar de Jesus, a respeito de Jesus, então vai lá, porque esse Jesus tem um poder para curar o meu servo aqui. E Jesus fica impressionado com a fé desse centurião. O centurião era uma autoridade, ele tinha soldados ao seu comando. Então, quando ele declara isso para Jesus, ó Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor mandar uma palavra daqui, o meu servo vai ser curado. E foi isso que aconteceu, porque esse homem teve muita fé. Então, nós passamos por muitos problemas, muitas dificuldades na nossa vida, no dia a dia. Quem tem empresa aqui que está assistindo sabe. Quem é empresário sabe, a gente passa por várias situações e muitas vezes a gente não se pega com a nossa fé que a gente tem em Jesus. A gente crê, a gente segue, a gente vê os milagres que Jesus fez e faz, porque ele continua fazendo milagres. Na minha vida já fez muitos, na sua também. Você está aqui ouvindo, né, esse vídeo, vendo, você enxergar, você respirar, você acordar. Você estar vivo já é um grande milagre. Todos os dias, quando a gente acorda, é um grande milagre. Então, o que Jesus está dizendo aqui nessa palavra, basta você crer, você ter fé e você pode mudar qualquer situação. Esse servo aí desse centurião estava à beira da morte. Não precisou Jesus ir na casa dele. Precisou Jesus ser incomodado pela fé do centurião, daquela autoridade que teve fé. Como chamou a atenção de Jesus. Jesus falou, nem Israel tem uma fé igual essa desse centurião aí. Então, Jesus decreta uma ordem e o servo dele é curado. Então, o que eu entendo aqui nessa palavra é que se você tiver fé, se eu tiver fé,
qualquer situação, qualquer dificuldade que a gente esteja passando, Jesus hoje está dizendo, eu vou declarar, eu vou falar, eu vou dar ordem aos meus anjos ao teu respeito, se você tiver fé. E qualquer coisa que você esteja precisando na sua vida, necessitando, Jesus está pronto para te servir. Por quê, Luiz? Porque ele morreu na cruz para salvar aqueles pecadores, nós pecadores. Ele morreu na cruz para levar sobre si todas as enfermidades, todos os pecados deste mundo. Tomar de Satanás a chave da morte ele tomou. Então, Jesus, ele decreta vida, ele decreta também a hora da morte, ele decreta todas as coisas. Todas as coisas estão sobre o controle de Jesus. Então, eu tenho uma palavra para você hoje, a palavra que eu deixo para você hoje, não se desespere. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de cantar, há tempo de guardar, há tempo de juntar. Então, tempo de semear e depois tempo de colher. Continue semeando, não pare, não dê ouvido às coisas negativas, às expectativas frustradas, ao que as pessoas estão falando, ao que o governo está propondo, o que está acontecendo no mundo, porque existe um Deus que este está vivo, ele reina e ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. Então creia nessas promessas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então siga nesse caminho, um caminho de vitória, um caminho de prosperidade, um caminho que nós vamos herdar o maior tesouro do mundo, que é a vida eterna. E aqui nessa terra também, se você tiver fé, se você acreditar, todos os problemas que você tem, que você passa e que eu passo, serão solucionados, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As palavras têm muito poder. Então eu declaro para a sua vida muita paz, muita prosperidade para você. Que Deus te abençoe. Até a próxima porção de fé.